Oi pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Nós vamos estar falando a respeito de como descobrir os nossos dons, aprendendo a respeito dos nossos dons. Você sabia que você possui um dom? Na verdade, você sabia que você possui no mínimo 3 dons? E nós vamos estar falando a respeito disso durante todo esse mês de maio. Então eu convido você a estar comigo aqui todos os dias de segunda a sexta, meio-dia. Nós vamos ter aí alguns minutinhos falando a respeito desse assunto. Com certeza vai fazer toda a diferença aí na sua vida. Se você deseja servir de uma forma excelente, se você deseja ser pontual naquilo que você faz dentro do que você carrega, ok? Vamos lá, vamos falar a respeito disso. É algo muito importante e eu tenho visto no decorrer dos anos, sabe, queridos, assim, muitas pessoas com dificuldades a respeito disso. Pessoas que têm o desejo de ser relevante na sua vida, diante das pessoas, serem relevantes a respeito de um propósito, mas não sabem, não conhecem e não conseguem descobrir o caminho para poder discernir o que carrega da parte de Deus. Ok? Bom, mas para a gente começar a falar a respeito desse assunto, o primeiro ponto que eu quero deixar bem claro, o que é um dom? Você sabe, você já estudou, alguém já te informou a respeito do que vem a ser um dom? Veja bem, a gente precisa descobrir nesses pequenos minutos que teremos aqui, nesses poucos minutos aqui, hoje nós vamos falar sobre o que é um dom e o que não é um dom. Você precisa discernir o que é e também você precisa discernir o que não é. Primeiro ponto, quando a gente fala sobre o que é um dom, veja bem, a palavra dom no original ela vem de dádiva, ok? É algo que é dado, ok? Então, dom é uma dádiva. Dom é algo que Deus dá a você. Veja bem, quando a gente fala a respeito de uma dádiva, é algo que não nasceu de você, mas é algo que Deus dá em você, ok? Veja bem, não é algo produzido a partir de você. É algo que Deus coloca dentro de você, uma dádiva que Ele insere dentro da sua vida, ok? Então esse é o primeiro ponto, você precisa entender dom como uma dádiva, você precisa entender dom como algo que Deus te deu. Então não é um fruto de um esforço, é o fruto de uma doação, certo? Não é um fruto de algo que eu simplesmente produzo a partir do meu intelecto, a partir da minha capacidade humana. Quando eu estou falando a respeito de dons, eu estou falando a respeito de algo que Deus me deu. E o contexto do nosso ensino é a respeito de dons espirituais. E nós vamos falar sobre as 3 classes de dons no decorrer do mês de maio aqui ao meio-dia. Então, entendendo, primeiramente, é uma dádiva. E essa dádiva ela tem ligação com uma habilidade. Veja bem, quando estamos falando de dons, nós estamos falando de uma habilidade que Deus te dá. Uma habilidade que Deus te concede. Você consegue ver isso? Quando estamos falando de dons, estamos falando de uma habilidade. Estamos falando de uma qualificação que Deus está dando para você gratuitamente. Por quê? Pense comigo. Deus conhece todo um contexto de necessidades que existe na terra. Todo um contexto de necessidades que existe no corpo. E dentro da ideia desse conhecimento, desse contexto que Deus conhece, Ele pega e dá habilidades a cada pessoa, habilidades a cada um, para poder caminhar e suprir as necessidades que surgem a partir do contexto. Ok? Então, dentro da definição do que é dom, é uma dádiva, é uma habilidade. Outra palavra que cabe muito bem aí quando estamos falando a respeito de dons. Dons é um atributo. O que seria esse atributo? Uma capacitação. Deus capacita você, ok? Deus habilita você e isso gratuitamente, ok? Veja bem, é uma capacidade, é uma habilidade, é um atributo que o Espírito Santo dá, que Deus dá a cada um de nós. Segundo o quê? Segundo a graça dele. Veja bem, a palavra graça, favor imerecido. Então, essa habilidade, esse atributo,
essa capacidade que Deus te dá gratuitamente é mediante a graça. Não tem mérito humano nisso. Você consegue entender comigo? Você está recebendo uma habilidade, você está recebendo uma capacitação, você está recebendo um atributo gratuitamente e não há mérito humano. Não há mérito humano. E quando eu estou dizendo que não há mérito humano, eu estou dizendo o seguinte, que aquilo que você recebe da parte de Deus não tem ligação com méritos pessoais. Então você nunca poderá olhar para Deus, olhar para qualquer pessoa e dizer assim, eu tenho essa capacidade por causa do meu mérito. Porque o atributo, a habilidade que Deus te dá é segundo a graça dele, não segundo o mérito humano. Então isso cabe aqui um ponto muito importante. Você começa a entender que não há motivo para me orgulhar daquilo que eu recebi de graça. Não há motivo de orgulhar de um atributo, de uma habilidade que Deus deu a cada um de nós segundo a graça dele. Você já conheceu pessoas que se tornaram orgulhosas a partir de uma capacitação pessoal? Eu tenho certeza que talvez você conheceu pessoas que se tornaram orgulhosas a partir de uma capacidade que ele possuía. Foi Deus que deu. Como que eu me torno orgulhoso a partir de algo que eu recebi de graça? A partir de algo que veio a mim por meio de uma dádiva? Eu me torno orgulhoso a partir de um presente que Deus me deu? Não cabe. Então, quando estamos falando a respeito do que é um dom, não cabe a entrada de um orgulho. Por isso você precisa ter esse entendimento dessa definição. Quando estamos falando de dons, nós estamos falando de uma habilidade, estamos falando de uma capacitação, estamos falando de um atributo, estamos falando, queridos, de um favor, estamos falando de uma dádiva que recebemos gratuitamente mediante a graça, mediante o favor imerecido da parte do nosso Senhor. Então nunca tenha orgulho de uma habilidade que lhe foi dada gratuitamente. Exatamente, o Jonatas diz aqui, e não merecemos esse presente. Exatamente por quê? Porque não é mérito humano. Não é mérito humano. A partir do momento em que você descobre que não é meritocracia, que é graça, aí você entende o quanto você foi favorecido. O quanto você foi favorecido. Então, muito cuidado com esse pensamento, essa ideia de meritocracia. Tá bom? A meritocracia, ela cabe dentro do contexto do mundo, dentro do contexto babilônico. Na Babilônia, no mundo em si, nós fazemos por merecer, ok? Porém, quando se trata do contexto do reino de Deus, dos dons espirituais, eu não faço por merecer. Jesus fez e eu recebo. Isso é graça. Não foi eu que fiz, foi Cristo quem fez. Então não existe o mérito nisso, existe uma graça. Então o dom, esse atributo, essa capacitação, essa habilidade que Deus dá, ela é concedida mediante a graça de Deus, é uma dádiva mediante a graça. Para quê? Para que o Senhor use dentro de um contexto do seu corpo. E quando a gente vai falar a respeito do que é dom, a gente precisa entender o contexto do corpo. Veja bem, cada parte do nosso corpo tem uma função. Tá entendendo? Por exemplo, quando você olha para o seu corpo, você vai ver que todo o seu corpo ele é formado por membros. E cada membro do teu corpo ele tem uma função específica. O que eu quero que você entenda nesse princípio é que quando nós tratamos de dons espirituais, aprender a respeito de dons espirituais, você precisará entender a respeito da diversidade de funções que existe no corpo. Inclusive, cada parte do teu corpo, ela já foi criada. Cada célula do teu corpo, ela já tem um DNA, ela já tem um comando a respeito daquilo pelo qual ela existe, a respeito da função pela qual ela foi determinada. Quando você olha para a tua mão, qual o contexto da sua mão? Qual a função da sua mão? Quando você olha para os seus pés, qual o contexto dos seus pés? Qual a função dos seus pés? Quando você olha para os seus olhos, qual a função dos seus olhos? Qual o contexto? Para que ele existe?
E aí quando você começa a entender a partir de uma observação orgânica do seu corpo, escute isso, a partir de uma observação do seu organismo, a partir de uma observação das funções que existem no seu corpo, você vai começar a entender que cada parte do teu corpo tem uma função específica. E dentro dessa funcionalidade específica de cada parte do nosso corpo, nós começaremos a respeitar a função de cada um. Então, na ideia do que vem a ser um dom, cada pessoa tem um atributo específico da parte de Deus. Cada pessoa tem uma função específica da parte de Deus. Cada pessoa tem uma habilidade específica da parte de Deus. E essas funções, atributos e habilidades específicas foram dádivas que Deus nos deu, não por causa do mérito humano, mas dádivas que Deus deu por causa da graça divina. E essas dádivas que Deus deu, esses dons que Deus entregou, ele já possui uma função específica, ele já possui algo já pré-determinado para uma execução. O que eu quero te dizer nessa live aqui, escute isso, você existe com uma função específica. O problema não é o quanto você está fazendo na sua vida. O problema é se você está fazendo algo na sua vida dentro do contexto específico, diante da dádiva, diante do atributo e da habilidade que Deus te deu. O que você faz hoje na sua vida? Eu te pergunto. O que você faz hoje na sua vida está exatamente dentro do contexto, dentro da dádiva, dentro da habilidade que Deus te deu? Ou você está fazendo a partir das necessidades que existem no mundo, e aí a vida está te conduzindo, as necessidades estão te conduzindo e você vive para apagar incêndio, mas não consegue ser pontual e específico em um chamado e um propósito? Olha a importância do que nós iremos tratar aqui ao meio-dia durante esse mês de maio nessas lives. Pessoas pontuais. E para você ser pontual, você precisa ter no seu íntimo, no seu coração, você precisa ter um conhecimento claro do propósito e do chamado de Deus na sua vida. Ok? Então esse é o primeiro ponto. Você entender exatamente, pontualmente, o atributo, você entender pontualmente a habilidade, você entender pontualmente algo específico que lhe foi dado não por mérito, mas por graça. Quando você entende isso, você começa o que? A se mover exatamente naquilo que Deus te chamou para ser. Qual a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você não seja ignorante no tocante aos seus dons. No livro de Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, Paulo diz assim: no tocante aos dons espirituais não quero que sejais ignorantes, ou seja, que vocês não fiquem sem conhecimento. E esse é o propósito, vamos estar aqui com você todos os dias ao meio-dia, pelo menos 20, 25 minutos diante desse assunto, para nós podermos discorrer e te ajudar a caminhar nisso, ok? Então, uma definição do que vem a ser dom, nós já falamos. E dentro de uma definição do que não vem a ser o dom, o que não é um dom? Rapidamente, para a gente pegar a rota final e encerrarmos nossa live. O que não é um dom? Primeiramente, talento natural. Porque quando eu falo de dons, eu preciso entender dons dentro de um contexto espiritual, não de um contexto natural. Por exemplo aqui, tem pessoas que têm talentos naturais. E talentos naturais, eles podem ser... As pessoas nascem com isso e as pessoas também podem desenvolver talentos. Por exemplo, tem pessoas que desenvolvem um talento de pinturas. Tem pessoas que desenvolvem talentos esportivos. Tem pessoas que desenvolvem vários e vários tipos de talentos culinários. Ok? Pessoas que têm talentos. Isso são talentos naturais. Você não chama isso de um dom espiritual. Eu não tenho o dom espiritual de jogar futebol, não tenho o dom espiritual de fazer pinturas. São talentos naturais, porque todos os dons, eles têm respaldo bíblico. Todos os dons, eles estão diante das Escrituras. Então a Bíblia menciona todos os dons que Deus distribuiu para as pessoas. Então há uma diferença entre dom e talento.
Então não misture, não pense que talentos naturais, mas os talentos naturais não têm importância. Claro que tem. Talento natural tem uma importância sim. Porém, o talento natural não pode ser misturado com um dom espiritual. Que os talentos naturais se submetam aos dons espirituais. Segundo ponto que a gente precisa entender do que não é um dom. Funções. Por exemplo, existem funções, existem coisas que nós vamos fazer no dia a dia. Atividades que são comuns a todas as pessoas. Por exemplo aqui, existe um dom na Bíblia que é o dom de servir. Servir é um dom, mas servir também é uma qualidade de caráter. Então você só serve se tiver o dom de servir? Ou o seu caráter é de alguém que gosta de servir num contexto geral às pessoas? Então existem funções, nós precisamos servir, mas existem pessoas que têm uma graça específica no serviço. Nós vamos entender sobre isso nos próximos assuntos, nas próximas lives. Ok, meus irmãos? Eu espero que esses poucos minutos que tivemos aqui tenha esclarecido você a respeito do que vem a ser um dom. Convido você, todos os dias, meio-dia, estaremos aqui falando a respeito desse tema. E ele de alguma forma vai agregar muita coisa a respeito do seu chamado, do seu propósito diante do Senhor. Vamos comigo, vamos juntos, vamos estar aqui. E vai ser uma bênção no nome de Jesus Cristo. Eu quero te garantir uma coisa, queridos, no final desse mês de maio, através dessa live, você vai chegar e vai dizer assim: descobri o meu dom, já sei o que eu tenho, já sei o que eu carrego, já sei o que eu estou possuindo a partir de agora. Ok? Grande abraço para vocês, fiquem todos com Deus, espero você aqui amanhã, meio-dia novamente, no nome de Jesus. Deus abençoe, graça e paz.